Olá, que bom nós estarmos juntos novamente nesse dia especial que Deus preparou para nós, onde vamos estar compartilhando de muitos assuntos que vão realmente trazer um certo entendimento, uma paz. É isso que nós desejamos nesse dia, quando nós estamos vivenciando dias tão difíceis, dias tão angustiantes, mas nós estamos aqui com uma palavra também de esperança. É verdade, pastora Cássia. Nesses dias tão difíceis, como lidar com morte, dores, luto, tristezas? Para isso é o tema do programa Sempre Elas de hoje. Como lidar com as perdas. Ao meu lado está a pastora Tereza Mendanha. Isso. Sou eu. Sou Jo, 56 anos. 56 anos, fonoaudióloga. Ela que é uma das maiores conselheiras da nossa igreja, que apazigua, que põe a gente no eixo aqui da igreja. A pastora Cássia Vilela, presidente do Ministério Catedral da Família. Nós estamos também com a doutora Fabiana Acioli. E estamos também com a doutora psicóloga, neuropsicóloga, Claudenice Blacucci. Acertei dessa vez? Bem isso. Treinei muito, gente. Treinei muito. Meninas, como lidar... A gente está aqui sorrindo, talvez, para amenizar o tema que é tão pesado, né? Que dias difíceis estamos vivendo. E isso é o mundo inteiro, né? Porque se fosse só num lugar, a gente podia pegar um avião e ir para outro lugar e assim resolvíamos o problema. Como foi o Césio 137 naquela época, né? Muitas pessoas saíram da cidade de Goiânia, pessoas que tinham condições financeiras naquela época, mas agora não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Como lidar com tanta perda? Pode começar, Claudenice? Então, esse tema é um tema bem pertinente, né, para os dias atuais, para os terríveis dias que estamos vivendo. Né? Como você colocou, não é uma coisa pontual de um lugar só, é uma pandemia, é mundial. Então, assim, eu gostaria de falar hoje de perdas, principalmente para o povo de Deus. Porque nós que temos a questão que somos preparados na questão da fé, na questão da espiritualidade, mesmo assim, nós temos essa dificuldade quando a gente passa por perdas, né? E nós, crentes, esquecemos muitas vezes que é para isso que nós vivemos. Nós vivemos para que um dia nós possamos subir para ter esse encontro com o Pai. E é para isso que nós estamos aqui. Né? Mas quando nos deparamos com a iminência da morte, nós entramos em desequilíbrio emocional e muitas vezes perdemos inclusive a fé. Sim, né? Então, assim... os conflitos, né? Os conflitos interiores, né? Sim, e eu acredito que essa pandemia, ela veio, e da mesma forma que ela veio, ela vai embora. Amém, e vai nos deixar um grande aprendizado, né? Porque ficou para a questão do exercício da fé. Como é que é a minha relação com Deus? Como é que eu tenho me relacionado com Ele? Ora, se Deus sabia que Lázaro tinha morrido, em um piscar de olhos ele poderia ressuscitar. Mas não. A Bíblia fala que Jesus chorou. Ele chorou, Dorcas, para falar para mim, para você, que a dor existe. E todos nós vamos passar por ela. E a gente precisa dele ser Cristo, ele não poupou, ele não foi poupado. Então, assim, a morte, se você pegar a Bíblia de capa a capa, ela está lá presente o tempo todo. Né? E a morte tem outra questão, um dos motivos dela ser tão temida é que o processo do morrer ele é muito solitário. Né? Então, assim, quando se estuda sobre a morte e sobre o morrer, isso fica muito claro pra gente, que são dois processos diferentes. Você ouvir que alguém morreu, e aí você vai passar por um processo de luto, e você preparar para a sua própria morte, porque nós vivemos como se fôssemos imortais. Hoje, todas nós levantamos de manhã e fomos por uns nossos afazeres, sem imaginar que hoje poderia ser nosso último dia aqui. Então ninguém está preparado para a única certeza que temos. As pessoas até evitam, por exemplo, falar. Deveriam falar mais, com mais mas clareza. Tudo que se
revela a morte, as É pessoas tabu. evitam. É tabu. É como se você estivesse atraindo. Não, Sim. se eu falar da morte, eu posso atraí-lo. Sim, aí assim, Deus me livre. Deus me livre. Tem uma pastora muito querida que ela me passou o Salmo 116, e falando não sei se é Salmo 116, sei que em Salmos tem um versículo falando que o Senhor tem prazer na morte do justo. 116, E isso é maravilhoso, isso é promessa. É para isso que estamos aqui, porque a gente tem certeza da salvação. Então a gente tem que entender e olhar para a morte com naturalidade. Voltando lá para concluir a questão da morte ser um processo solitário, vamos olhar para a cruz? Verdade. Vamos olhar para a cruz? O que aconteceu na cruz? Jesus Cristo, ele se sentiu só, a ponto de dizer: Senhor, até tu me abandonaste. Então, o processo do morrer é muito pesaroso. Mas para nós cristãos, a gente tem que olhar para isso com muito amor. É por isso que a palavra de Deus existe, sabe, pastora? Pastoras, irmã, minha querida, por isso que que o Senhor deixou essa palavra para a gente, para mostrar que Ele próprio passou por todo esse processo. É um processo natural. Essa questão de prioridade, eu tenho percebido, inclusive na área jurídica, que as pessoas estão atentas hoje a fazer um testamento, transferir um patrimônio. Não está aquele apego mais no patrimônio, deixou de ter tanto valor, está tentando cuidar da família depois desse momento da pandemia. Não deixar tudo difícil, né? Era muito difícil para uma pessoa que é o patriarca, que tem tudo, entender que pode passar para seus filhos, que seus filhos podem ficar bem no período que ele está vivo. E depois da pandemia isso tem acontecido muito. É a Eu tenho conscientização. realizado muitos Processos. escrituras de doações, eu tenho testamentos. Isso é Então, eles estão bacana. se organizando, eles estão transferindo para os filhos, ficando como usufruto, para poder organizar. Essa pandemia, ela veio para mostrar a nossa fragilidade. O quanto a nossa vida é passageira. Sim, veio para nos lembrar disso, né? Para acordar. Né? Acordar. Né? Porque nós estávamos vivendo. Né? Gente, mundo. vocês lembram o que nós estávamos fazendo antes da pandemia? Era muito comum ouvir assim, ó. E aí, pastor Tereza, como é que você tá? Ah, tô aqui na correria. Falta de tempo. A pastora Tereza mais do que todo mundo. Gente, eu dei o exemplo. Eu só citei o exemplo. Eu não tenho tempo. não tem. Tá, mas eu te perguntei como vai a vida. Ah, tá na correria. Tá bom, mas e a vida? E aí vem essa pandemia, que acredito eu aqui na minha limitação, né, de ser humano, na minha condição humana, eu acredito que tem mão de Deus. Para isso aí que a senhora falou, para voltar o olhar para a gente, sabe? Para a gente olhar para cima e falar assim, não temos o controle de nada. Não temos, porque até então nós pensávamos assim, na imortalidade mesmo. Eu sou imortal, estou saudável, pode ser que eu vá morrer, mas não como tem acontecido. Né? Porque quando vem essa pandemia, ela pegou todos. A pessoa dá entrada no hospital hoje, amanhã você chega lá, óbito. Sim. Né? Sim. Horas depois que a pessoa deu entrada no hospital, saudável, chegou andando, daqui a pouco morreu. Então isso fez com que todas as pessoas começassem a olhar e falar assim, opa, eu tenho que tomar mais cuidado comigo mesmo, com a minha família, né? Eu tenho que já deixar estabilizado, não é? E é uma coisa assim que a gente tem que pensar nessa passagem. Sim. É uma forma de amor sem o abraço. É uma forma de amar sem abraçar. Né? Eu lembro que quando eu tive a pandemia, eu tive o Covid, né? Então eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tiver o menor sinal de falta de ar, porque o meu receio era ter alterações pulmonares, né? Eu falei, se eu tiver o menor sinal possível de alteração respiratória, eu já vou gravar o vídeo, até falei isso na mensagem, vou gravar um vídeo deixando uma mensagem para todo mundo, né, cada um especificamente dizendo do amor, porque não dava mais tempo para ir lá, abraçar. Falar pessoalmente, né, mas eu já deixei tudo esquematizado para que eu pudesse fazer essa despedida. Eu acho que isso eu não conseguiria. Eu faria com muita tranquilidade. Por quê? Porque Só não esquece de mim, tá? Nessa história toda.
Eu ia deixar para cada uma das pessoas que eu amo, que eu convivo, né, das pessoas que um dia me pediu oração. Por quê? Porque aquele momento ali eu fiquei, Senhor, Mas se então, for esse o momento... Mas então, faça isso sem estar vivenciando um momento tão trágico. O meu né? já era já para despedida. Se eu tivesse o menor sinal Então você respiratório. aproveita esse momento que Deus te deu, não teve nada. Aí você manda os recadinhos falando, olha, eu te amo, eu te amo. Já que eu vou ficar por aqui, já que eu tô por aqui por enquanto. Porque esse negócio de digitar, ele não transmite emoção. Faz Né? áudio. A gente, na nossa formação, a gente fala que a voz ela é um abraço sonoro que você dá no outro, né? Então, eu gosto da mensagem falada, porque nela eu vou expressar a minha carga emocional, eu vou transmitir para o outro aquilo que palavras não transmitem. Né? Então, isso é extremamente importante a gente ter essa noção assim, desse momento da perda, da passagem, e nós sabermos, e nós mesmos prepararmos a nossa família. A qualquer hora, qualquer um de nós. Meninas, espera só um minutinho. Nós vamos para um rápido intervalo. Depois nós vamos continuar falando sobre esse assunto que ele é tão importante nas nossas vidas. Graças a Deus, voltamos aos nossos cultos presenciais. Nosso templo foi devidamente desinfetado em cada detalhe para o seu bem-estar. Toda pessoa que chega ao nosso templo é conferido a temperatura E realizada a higienização das mãos com álcool 70. É realizada também a higienização da sola dos sapatos. É obrigatório também o uso de máscaras. Foi também demarcado o espaço para que as pessoas possam se sentar. E atenção, pessoas de alto risco irão participar pela televisão, pela internet. Próximo domingo, 9h30 da manhã e à noite, às 18 horas, esperamos vocês para estar celebrando a Deus. Deus abençoe a nossa nação. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Hoje eu sou uma nova mulher. Me fortaleci, me trouxe a paz, me ajudou na família, com os meus filhos. Então eu diria que houve uma mudança total. Quarta-feira, o culto da família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas. Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E eu tenho certeza que temos perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20 horas, algo novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa escola bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Sempre inovando, a Cristal Alimentos inaugura, com a mais alta tecnologia suíça disponível no mundo, uma indústria de massas que aprimora sua reconhecida qualidade. Engenharia de ponta se alia a matérias-primas selecionadas, permitindo uma ampla e variada produção de macarrão. Esses ingredientes, com o seu toque especial, formam uma receita perfeita. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza que alimenta a vida.
Olha, nós estamos de volta com um assunto, sempre elas, né? Esse assunto tão eminente que nós estamos vivenciando na pele. Eu acho que cada família, cada lar tem vivenciado momentos de perda. E como lidar com tudo isso? Esse sofrimento coletivo. Como agir diante de situações tão dolorosas, tão angustiantes? O que fazer? É verdade, pastora Cássia. Claudenice, eu queria que você falasse pra gente agora no segundo bloco sobre esse processo do luto, né? Que a gente estava falando aqui no intervalo, dos bastidores. Fala pra gente a importância disso, né? Dos rituais que a maioria das famílias não puderam despedir doente. Isso dificulta muito, porque o luto, Dorcas, é um processo. É um processo que, inclusive, tem um período. Né? A ciência traz várias pesquisas apontando para isso, que tem um período. O luto ele pode durar de 1 ano a 1 ano e meio, podendo estender-se a 2 anos. Passou de 2 anos, começa a ser patológico. Por quê? Porque a partir dali ele começa a desenvolver, a pessoa começa a desenvolver alguns distúrbios, por exemplo. Então existe um processo de enlutamento. O que acontece com a pandemia? Com a pandemia, esse processo ele foi limitado, né? Por conta do vírus, nós não podemos trazer os nossos entes para uma cerimônia religiosa, por exemplo, que são os rituais ali, que são importantes para ajudar, exatamente, na elaboração do luto. Por mais penoso, por mais pesaroso que seja, você ouvir que você recebeu a notícia que perdeu um familiar, aí, vai enterrar que horas? Tá no IML. Esse tempo longo, tem gente que fala, Deus me livre de um velório extenso, de um velório comprido. Mas os velórios são rituais importantes para a elaboração da morte daquele ente querido. O que acontece hoje? As pessoas não estão assimilando, não está dando tempo. Liga do hospital, fala, olha, acabou de falecer, então corre, enterra. São 10 minutos, aliás, são 15 minutos no cemitério, com 10 pessoas no máximo e pronto. Tem caixão que não é aberto. Então, assim, eu atendo caso de mamães, por exemplo, que perdem seus filhos. Imagina, a morte já é difícil da aceitação. E quando a lei da vida, ela é invertida, então, assim, eu não sei, eu não acredito em dor grande nem dorzinha, né? Eu acredito na sua dor, na minha dor, que dói mais. Mas eu não consigo imaginar uma dor maior do que uma mamãe que perde um filho. Quem está passando pelo luto, a família recebe aquela notícia de surpresa. Aconteceu comigo, a minha tia, que era minha mãe, faleceu, não pudemos ir, e você tem que estar com o seu emocional tranquilo, porque você tem que cuidar da sua saúde, porque o problema não deixou de existir, a pandemia está aí, e você está entrando num processo de tristeza, de depressão e angústia, e você não conseguiu passar por aquilo ali, o último abraço, a última conversa, estender a mão, estar no hospital junto para poder ajudar. Não sabe se a pessoa foi tratada corretamente, a gente espera que sim, porque o pessoal da medicina tem feito um trabalho elegantíssimo. A gente tem que agradecer muito o pessoal da medicina, mas é uma tristeza muito grande. E você fica preocupado, como que está a sua saúde, a sua taxa de imunidade, então você não pode entrar, fica esse conflito. E até quando que a gente aguenta isso? E nós sabemos o quanto Deus, né, é maravilhoso para poder cuidar e trazer esse acalento. E eu fico preocupada com as pessoas que não colocam Deus em suas vidas como prioridade, como tendo certeza que o Senhor, Ele também está no controle da Covid, e que tudo vai dar certo, né? E que Ele sabe que cada um vai, se é de Covid ou se não é, está no controle do Senhor. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor sabe que aquilo ali está tudo no controle dele, né? E a gente tem que começar a lidar com esse novo normal, que não é normal nunca, né? É o que nos resta. Agora, no momento, é isso, né? Eu fico vendo assim, Deus, Ele ouve o nosso lamento, né? Ele ouve a nossa voz de lamento, Ele ouve o nosso choro, Ele passou por isso, Ele sabe o que é essa perda. E para nós, assim, esse corte, essa interrupção, né, de não ter as fases do luto, a elaboração, então isso traz assim um sofrimento muito grande. Eu perdi uma prima de 70 anos,
né, jovem, cheia de vida, na igreja, trabalhava, foi pedagoga a vida inteira. Então, uma mulher muito brilhante, dinâmica, que foi para o hospital e mandou uma mensagem para mim: prima, eu estou aqui só hoje, amanhã eu vou para casa. Eu vim aqui só porque minhas filhas queriam que eu viesse, mas eu vou só tomar um soro aqui, tomar um oxigênio, as aplicações e volto para casa. Não voltou, né? Então, para mim, ela continua viva, mas não está mais. E agora? Né? Aquele susto. Você esquece, no momento, é como se ela estivesse viva. Quando você lembra, dá aqui, parece que o coração dá até um tremor, assim, né? Uma dor. E quando vai ver as filhas, quando vai ver a irmã, que eram irmãs gêmeas, né? Então, meu Deus, que sofrimento! Porque você vê uma, vê a outra, e cadê a outra? Não existe mais a outra. E a gente não pôde ir no velório, não teve, sabe, não teve nada, o caixão lacrado. Entende? Você não vê, igual a mãe que você falou. Eu não sei se minha filha está aqui, eu não sei se quem está no caixão é a minha prima, não é? Porque a gente não viu, gente. A sua mente, nós buscamos essa assim, a fase da concretização. Eu creio que ela nunca acaba, né? Começa lá na adolescência e vai a vida inteira. A gente quer ver, a gente quer pegar e para poder certificar. E agora nessa fase nós não temos isso, né? Infelizmente, conta de que não temos o controle. E é interessante porque essa palavra tem sido muito usada, da aceitação. Você precisa aceitar. Nós nunca vamos aceitar a morte, por exemplo. Nós não nascemos para morrer. É verdade. A nossa promessa é de vida e vida em abundância. Então, o que fazer? Aceitar soa como assim... Aceita que dói menos. Não funciona assim. Não Primeira coisa, se permitir ficar triste, sabe? Principalmente, volto a dizer, para nós cristãos, se voltar para Cristo. No Salmo 139 fala o seguinte, que nenhuma palavra me veio à boca e o Senhor não as escrevesse antes. Sabe? O Senhor já conhece todas. Sabe todas. Então, assim, nós fomos ensinados que a gente não pode blasfemar, que a gente não pode reclamar com Deus. Só que Ele conhece o nosso coração. Você que passou por uma perda, você que está passando por um processo, né? Então, assim, é olhar para o Pai e rasgar o peito mesmo. Falar, eu tô triste. Eu tô me sentindo, inclusive, injustiçado, que eu não podia ter perdido meu filho. O médico me ligou e falou que ele tinha morrido. Aí eu falei, não toque no meu pai, porque eu estou indo aí para orar por ele. E entrei na UTI desesperada e Deus ressuscita meu pai, né? E quando as pessoas vinham me abraçar, tipo, me consolar, eu falava que não aceito, eu não quero consolo. Eu quero meu pai, eu não quero consolo. E eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor me traiu. É isso o sentimento. O Senhor me traiu. É tão importante. O Senhor me falou que ia levar meu pai, o Senhor não me comunicou, não me avisou. Aí eu fiquei em conflitos com Deus. Falei, não quero nem na igreja. Eu me afastei, fiquei lá na minha casa, tal. Mas o dia que eu tive a humildade de dizer para Deus, eu liguei para uma pessoa que é muito amiga nossa e pedi oração. Eu não estou bem. Eu falei, sabe o que eu sentia? Que a dor contra Deus era maior do que a dor da perda do meu pai. É um sentimento de porque mesmo. Assim, duas perdas. Né? O Senhor tinha a obrigação de me avisar, de me dar meu pai, de ressuscitar meu pai. E aí quando eu liguei para essa pessoa, para esse pastor, aí não foi ele que me atendeu, foi a esposa dele que me atendeu. E aí eu falei com ela por que eu tinha ligado. Aí ela falou assim, aí ela foi contar uma situação semelhante que tinha acontecido com ela em relação a um irmão que tinha morrido, novo, tudo. Aí ela falou assim, Cássia, eu só tive paz depois que eu aceitei a soberania de Deus. Pronto. O Senhor faz do jeito que o Senhor quer, na hora que o Senhor quer, porque o Senhor é soberano a minha própria vontade. E aí eu fiz essa oração de entregando meu pai para Deus. Isso já tinha passado meses e eu disse para Deus, Senhor,
eu aceito a tua soberania. Eu aceito a tua vontade. Foi o tempo, foi a hora, mesmo eu não entendendo. Aí sim, aí eu tive paz. Pastora, eu queria agradecer pelas suas palavras. Por quê? Porque quem está nos assistindo agora pode sofrer muito com culpa e vergonha. E aí ela foge da igreja, ela sai da igreja, porque ela se sente injustiçada, ela se sente traída, ela se sente aquele misto de emoções. Então ela Deus sai não da me igreja. ouviu. E quando a senhora, pastora Cássia, sendo a pastora Cássia, tendo essa importância dentro da igreja, como a senhora tem, da sua figura feminina, como pastora, trazendo esse testemunho, vai fazer com que outras mulheres se identifiquem com você. Com certeza. E minha irmã, minha querida, meu querido, a gente está falando da pastora Cássia, que é humana. Como Nós estamos falando das emoções de Jesus Cristo, que veio para mostrar a sua humanidade. Então são pessoas como nós que sofrem. Gente, sofre. E a gente precisa passar por esse momento de tristeza. A gente precisa aceitar a tristeza como sendo parte inerente do processo. Dorcas, a tristeza é a emoção mais importante que temos. E eu vou te explicar por quê. Porque quando você está manifestando outras emoções, por exemplo, a raiva. Quando você tem raiva, você quer esbravejar. Você quer esbravejar. Quando você está alegre, você quer celebrar. Mas quando você está triste, você recua e reflete. É a única emoção que te faz refletir. Esse assunto ele é vasto, daria muito, nós podemos voltar nesse tema. Eu sei que nós estamos vivenciando a importância de falarmos sobre isso, mas uma coisa eu quero deixar para você. Acima de tudo, quando nós temos esse entendimento, o homem foi feito para ter vida eterna. O homem não foi feito para morrer, mas o pecado de Adão e Eva, que trouxe a morte, mas através de Cristo, nós também recebemos a vida eterna. Então, para nós, os cristãos, nós entendemos que a morte é apenas uma passagem dessa vida para uma vida com Cristo. E quando nós temos esse entendimento, porque nós estamos firmados nas promessas de Jesus, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E aí a palavra do Senhor diz, Ele é a primícia. Quando nós olhamos para Ele, nós podemos ter esperança numa vida eterna com Deus. Agora a escolha você faz hoje, não é amanhã. Hoje, e que você possa realmente, nesse momento de reflexão que nós estamos tendo aqui num assunto que é dolorido, mas que você possa ter um entendimento. O importante é você estar bem com Deus, é você entender que Ele tem vida e vida eterna, e a escolha você faz agora. Tem dois caminhos, vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Então, eu gostaria que você, aí na sua casa, aí no seu lar, onde você estiver, que você falasse para o Senhor, Senhor, aqui ó, a minha vida é tua, o Senhor é soberano, mas o dia que eu passar dessa para outra vida, que eu possa encontrar com o Senhor do outro lado. Deus abençoe a sua vida.